Fala galera, e Fear the Walking Dead já acabou faz um tempinho, mas teve uma pergunta ali que simplesmente não foi respondida, e é uma pergunta que me levou a muitas teorias e me deixou assim, ó, muito entusiasmado pelas possibilidades que poderiam acontecer com essa personagem chamada Alicia Clarke, interpretada pela Alicia Devon Carey, que foi muito bem, lá na sétima temporada ainda de Fear, desenvolvida ali essas questões que envolveram teorias e remeteram assim elementos de The Walking Dead episódio 1. Simplesmente isso. Levaram pontos a lembrar elementos do primeiro episódio de The Walking Dead. Quando a Alicia começou a ter aquela febre, quando a Alicia simplesmente teve aquela passagem de dias, quando a Alicia teve amputado seu braço por tudo que estava acontecendo lá naquela instalação de padre e tudo mais, aquela febre que não passava e simplesmente não passava, não passava, não passava. Essa trama ela se levou até o final ali da sétima temporada. Ou, na verdade, né, foi um episódio antes do encerramento da sétima temporada, porque foi o encerramento da Alicia Clarke em Fear the Walking Dead, com a saída da Alicia Devon Carey. Que simplesmente essa parte se encerrou com uma não explicação. Uma não explicação do que aconteceu, tudo mais. E ok, já vou voltar a essa parte. Porque o outro elemento que remete muito, tá, às lembranças de The Walking Dead, ao seu episódio piloto, é sobre a memória que o zumbi ainda poderia ter de algo que remetesse a seus entes queridos, que era toda a trama do senador, que era tudo que estava ligado a Alicia tentar fazer com que o senador fosse para tal instalação do padre e tudo mais, que era toda aquela questão de lembrança que eram ideias de Frank Darabont vindas do primeiro episódio de The Walking Dead. Esse ponto, cara, era um ponto muito interessante assim. Isso foi simplesmente esquecido depois de Fear the Walking Dead, assim como aconteceu vários outros pontos, e a gente pode pegar assim, englobar todas as séries do universo The Walking Dead, tá? Tem muitas coisas assim que são desenvolvidas e simplesmente são esquecidas, não são tratadas, não são nem assim, dado uma resposta simples. Ele simplesmente ele é esquecido e não é tratado, tá? The Walking Dead a gente sabe que sempre teve esses problemas assim no decorrer dos seus anos que envolveram inclusive, né, as spin-offs que existiam, como Fear the Walking Dead, e as spin-offs que estão agora. A gente sabe que Daryl, a gente sabe que Dead City, a gente sabe que inclusive The Ones Who Live tem elementos assim, né, de tramas que acabam não indo para frente e trazendo ao mesmo tempo, né, cara, perguntas que provocam teorias, provocam nosso debate e tudo mais, que são muito interessantes e que a gente gostaria muito de ver e que não acontece. Quando a gente pega esse assunto todo da Alicia, tá? Primeiro, tem sempre aquele ponto que eu tenho que colocar o fanservice, tá? O que é o meu fanservice em relação à Alicia, em relação à febre, em relação a ela ter ficado lá na torre, aquela coisa toda, né? Depois da explosão, a radiação, tudo mais. Ela foi salva pelo Josai. E esse é um ponto, cara, que eu nunca vou esquecer na minha vida, que colocaram um personagem completamente desnecessário, vou usar essa palavra bonitinho, tá? Um personagem ali para salvar Alicia Clarke. E essa foi, digamos assim, a motivação desse personagem voltar depois do que tinha acontecido lá do Morgan, do seu irmão e tudo mais, e usa um personagem que é o grande amigão do churrasco da galera, né, o ator, na verdade, né, que voltou porque ele era muito legal, então eu tinha que dar um outro personagem para ele, inventaram um tal do irmão gêmeo para ele lá, e botam o amigão da galera, o amigão do churrasco, para salvar a Alicia Clarke na série. Só isso. O personagem é tão desnecessário que simplesmente ele não voltou para a temporada final de Fear the Walking Dead. Isso é um exemplo claro que esse personagem não deveria nem ter existido para começar. Nem ter existido para começar, tá? A Alicia, quando ela acorda depois daquela, né, partida de todos lá, das canoas, tudo mais, aquela promessa toda de amor que ela faz pro Victor e vice-versa. Cara, a Alicia, ela acorda naquela praia e tá simplesmente, né, revigorada. Simplesmente tudo passou e tudo mais, e ficou aquela dúvida, cara, se ela realmente estava tendo aquilo ali como um ponto de realidade, se não era um delírio, se ela não tinha morrido e aquilo ali já era, digamos, a gente vendo alguma outra coisa por causa das visões que ele estava tendo antes também, que tudo remetia a tal febre, cara, e tudo remetia a essa questão do vírus estar ali dentro dela ou não, se alguma coisa existia dentro dos Clark ou não, por que existia dentro dos Clark, tá? O primeiro, cara, snack peek que tem de Fear the Walking Dead da sua última temporada é a Madison presa lá em Padre, onde a gente estava vendo ali, na verdade, um flashback da Madison, né? E depois, quando a gente viu o primeiro episódio, isso se comprovou. E estava muito sendo falado lá que estava sendo tirado o sangue da Madison porque algo ali poderia ter
né, de diferente que precisava ser estudado. Isso nunca mais voltou, tá? Isso apenas acontece naquela cena lá, que depois daquela cena que a Madison pega a faca, tenta matar lá, né, que tá tentando tirar sangue dela, tudo mais, e não come o alimento, aquela coisa toda. Isso tudo ligado, pô, remetia muitas coisas também podiam acontecer em relação aos Clark, em relação ao padre, o que poderia ser padre e tudo mais, também não foi pra frente. Só que a Alicia, cara, ela nunca teve essa resposta realmente sobre o que estava acontecendo com ela. A Alicia Devon Carey, ela aceita voltar para o final de Fear the Walking Dead para fazer essa grande conclusão ali, o retorno dela junto com a Kim Dickens, né, junto com a Madison. Eu, cara, quanto fã, cara, eu queria ver esse reencontro, independente de como fosse, entendeu? Porque acho que deveria ser... Fear the Walking Dead teve tantos problemas, mas tantos problemas, cara, que ter ali um momento de fanservice do reencontro de duas personagens principais e ter os Clarks, que realmente são o coração pulsante da série, ali reunidos, cara, de alguma forma, para encerrar a série, cara, eu queria ver isso independente de como fosse. Obviamente que depois de passar toda essa questão ali, né, de paixão do fã, aquela coisa toda, foi muito ruim a volta da lista, da maneira como eles provocam, assim, e sem explicação nenhuma. Eles trouxeram toda a questão novamente lá do blindado, eles trouxeram lá aquele quarteto que eu falei no momento que apareceu, tá? Lá num dos últimos episódios ali, que eles voltam para trazer o blindado para a guerra que tinha que acontecer, né? Aquelas 4 personagens lá que tinham passado na vida da Alicia e tudo mais, não sei o que traziam um tipo de esperança para aquela Madison que estava completamente transformada do que era a parte B da última temporada para a parte A da última temporada, que não tinha nada a ver uma Madison com a outra, uma Madison surtada, uma Madison que não parecia ser a Madison, tomando ações que não eram dela, e não eram dela do tipo assim, não de quando a gente viu ela lá na 4ª temporada, não eram dela na parte A de Fear the Walking Dead. Aquelas 4 personagens lá que conheceram a Alice, que a Alice foi importante pra elas, salvou elas, não sei o quê, serviram pra nada também. Não deram nenhum tipo de informação, de contribuição sobre a Alice ali. E eu falei, no momento que elas apareceram lá, cara, são personagens que apenas têm uma motivação de trazer o blindado pra guerra ali e acabou. Tanto que elas sumiram depois, entendeu? Nem pro retorno da Alice tem uma cena delas juntas, porque não tem importância. Mais personagens necessários ali, como nosso querido Josiah, entendeu? Só que esse ponto todo da Alice, quando ela volta ali, eles podiam, de alguma maneira ou outra, trazer essa questão ali. Eles não trazem, tá? Tem toda a promessa que existe de futuro em relação aos Clark, em relação a voltar para Los Angeles, aquela coisa toda, porque outras pessoas também, né, podem precisar de ajuda, e a relação de madre, e tudo aquilo que se monta, que não parece ser algo nem próprio ali num futuro distante dos planos que existe, né, das propriedades ali, eu falei até diferente, tá? Nos planos que existem nos próprios atores de voltar e ter uma continuidade ali, tá? A gente já viu a questão toda, né, que está sendo falado pelo Como Domingo em relação ao Victor Strand, que realmente ele não vê o personagem ali colocado num spin-off, teria que ser uma história muito do Victor Strand. Eu não acho nada interessante ter uma série em relação ao Victor Strand, por mais que eu goste muito do personagem. E isso bate muito para Kim Dickens, bate muito para Alicia Devon Carey. Lembrando, ela sai de Fear the Walking Dead por sua própria escolha, e inclusive porque ela queria ter novos desafios na sua carreira. E aconteceu essa decisão também em relação ao que estava acontecendo no mundo, em relação à pandemia, ela ter ficado muito tempo na Austrália. É uma série de elementos que vão somando para essa decisão dela de sair de Fear the Walking Dead. Mas o principal é o quê? Novos desafios para a carreira. Então, o retorno dela ali para o final da 8ª temporada não significa realmente um retorno em potencial para um futuro da gente ver esse personagem novamente. Mas aí que vem essa parte minha quanto fã, eu gostaria muito de ter uma resposta realmente que encaixasse para aquilo que aconteceu com a Alicia na 7ª temporada. Porque aquilo é muito, muito, muito interessante para as possibilidades todas, que inclusive o World Beyond estava acontecendo naquele mesmo tempo, ali da 7ª temporada de Fear the Walking Dead, que estava tendo muito aquele assunto sobre o estudo, sobre os experimentos, sobre o entendimento de como é que funciona realmente o vírus, que conversavam muito com o que estava acontecendo com a Alicia. O futuro de The Walking Dead, cara, ele tem que também entrar por esse caminho. Ele tem que realmente entrar nessa questão do vírus, que foi ele mesmo que trouxe de volta para o assunto. Que, lembrando, também é uma ideia de Frank Darabont. Aquele episódio do CDC também é algo trazido por ele. Não é algo que Robert Kirkman gostaria de ver acontecendo no seu próprio universo. É algo trazido por ideias de Frank Darabont. E a AMC traz isso de volta, né? Quando provoca a cena pós-crédito de World Beyond, quando traz novamente o Dr. Jenner,
quando nos dá falsas esperanças que isso vai poder ser também desenvolvido ali em Daryl Dixon, que não tem absolutamente nada, é uma outra coisa que está acontecendo lá. Inclusive, cara, nesse dia aqui que eu tô fazendo esse vídeo, a MC colocou dentro do seu Instagram uma trivia lá sobre qual variante você prefere. Eles colocam lá aquela variante que na verdade não era uma variante, era uma alucinação da Meg, naquele 5º episódio de Dead City, lá no subterrâneo do metrô, e colocam ali os zumbis, os queimadores que aparecem ali no primeiro episódio de Daryl Dixon. Cara, é a MC tentando provocar inclusive algo que nem ela mesma, nos 2 próprios episódios ali, tanto de Dead City quanto de Daryl Dixon, conseguiu realmente tornar isso, cara, realmente algo bom e transformador nesse aspecto do zumbi. E eu acho que a MC ela tem que realmente decidir para que lado que ela vai nesse caminho todo. A gente já tá indo pro, cara, simplesmente o 15º ano, que já vai virar para 16º ano desse universo de Walking Dead na televisão. E essa questão toda da Alicia, se for algo, cara, que realmente assim, ó, seja muito importante para contar, que se apresente essa ideia para Alicia Carey, para que se tenha ali daqui a pouco algo que o próprio Scott Gimple provoca em fala dele na New York Comic Con lá de 2023, que inclusive, cara, cobri ao vivo aqui no canal, assim como fiz com a 2024. Ele fala lá que abre aspas para ele, tá? O meu sonho é que todas essas histórias se cruzassem. Que realmente a gente visse todo o que estivesse acontecendo nessas spin-offs, também junto com a série principal e tudo mais, e tudo isso convergisse, entendeu? Que todas essas histórias chegassem num ponto ali em comum. Já que a gente perdeu a questão toda do CRM, da forma como o CRM estava sendo trabalhado, inclusive na própria FIA, esses assuntos sobre o vírus e trazer muito potencial assim, para esse grande vilão que poderia estar colocado, seja da parte do Designado 2, lá que a gente viu não ser também linkado em Beyond the Live com o que tinha na última temporada de The Walking Dead. Mas a questão do vírus, cara, a questão do estudo, a questão de imunidade, a gente já tem a questão do Lohan ali de Daryl, entendeu? Que também foi algo deixado muito de lado na segunda temporada de Daryl Dixon, The Book of Carol. Mas a Alicia representa esse outro ponto. Então, assim, teve matérias, inclusive, que já tentaram trazer algum tipo de link com a Alicia em relação ao Morgan, que isso poderia ser uma ligação para ti daqui a pouco ter uma união da Alicia com o Lohan, entendeu? E a partir dali tu ter alguma ligação com o que estava acontecendo em Orbion. Eu quero muito ainda ver algo sobre a Alicia, algo que realmente represente o que foi provocado lá na 7ª temporada. Talvez isso seja um delírio, cara, talvez, tá? Provavelmente seja um delírio meu quanto fã, mas queria muito compartilhar esse momento com vocês, porque é para mim um dos caminhos que The Walking Dead tem para tentar trazer novos elementos, e não é só assim, novos que tu precisaria recomeçar. Tu pegar elementos que tu mesmo provocou em várias e várias séries do universo e pegar com personagens que realmente importam e tu fazer uma história que realmente vá desenvolver esses elementos ali. A questão do vírus, a questão da humanidade, a questão da origem, a questão do entendimento dele, a questão de uma potencial cura, também são elementos que tem a Alicia Clarke, cara, um forte condutor de história, se for voltado para o que estava sendo provocado lá na 7ª temporada. Não da maneira que acaba a 7ª temporada, muito menos da maneira como não se dá nenhum tipo de resposta, apenas se coloca a Alicia Clarke de volta no final de Fear the Walking Dead. Então, galera, quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham, coloca embaixo nos comentários. Tô sendo louco? Provavelmente. Coloque embaixo nos comentários, não esqueçam sempre daquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.